Está começando o Imóvel Cash, o seu podcast imobiliário. Hoje nós temos a honra de receber um convidado muito especial, Ricardo Rodrigues, nosso multifranqueado da Polar, que administra 3 unidades de sucesso: Boa Vista, Santa Cândida e Juvevê. Vamos conhecer de perto sua trajetória, os benefícios de estar em uma das maiores redes imobiliárias do Brasil e também do Paraguai. Sua visão sobre o futuro do mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo, Ricardo. É uma honra ter você aqui comigo. Muito obrigado. Para mim é uma honra também, Mayra. Eu estou muito feliz de estar aqui. Confesso que fiquei um pouquinho ansioso para que esse dia chegasse, porque estou nessa empresa há tantos anos e vivo essa marca com tanta intensidade que já carrego algumas histórias e vai ser um prazer poder dividir. Não, Ricardo, aqui nos bastidores você estava me contando um pouco sobre o seu amor, seu grande amor pela marca. Você tem uma história dentro da nossa franqueadora antes de se tornar um franqueado. Você pode me contar um pouquinho? Que eu acho que é um assunto que interessa bastante ao pessoal. Claro. Bom, eu me tornei franqueado porque em algum momento eu vendi isso para alguém. E eu acredito demais que a gente só consegue vender aquilo que a gente compraria. Então eu vou começar do começo, né, como tem que ser, e assim eu posso contextualizar essa minha afirmação. Eu sou de Marília, interior de São Paulo, e em 2007 a minha esposa passou num concurso público aqui em Curitiba e foi isso que nos trouxe para cá. E eu, recém-chegado na cidade, não conhecia ninguém, tinha um bom currículo na área de gestão de pessoas, coordenação, gerência e supervisão em empresas como Coca-Cola, Havaianas, e esse currículo me aproximou com alguma rapidez da marca Polar. Mas eu morava num hotel, eu ainda procurava um imóvel para morar, minha esposa já trabalhando, e eu recebi uma ligação de uma headhunter dizendo: olha, tem uma oportunidade para você numa empresa chamada Polar. Eu agradeci, disse que faria a entrevista, e quando fui para essa entrevista fui pensando, falei, mas o meu currículo não tem nada de refrigeração, não tem absolutamente nada conectado com esse universo de eletros da linha branca, porque na minha cabeça a Polar remetia a polo, remetia a frio, e eu fui sem entender. E quando eu cheguei para essa entrevista, foi que a entrevistadora me disse que se tratava dessa imobiliária imensa que é a Polar. Hoje muito maior do que naquela época, mas já era uma empresa extremamente respeitada, querida e reconhecida no mercado paranaense. Meu processo de entrevista aconteceu em 2 etapas e eu conto essa história com muito orgulho. A primeira etapa foi com a própria empresa, né, a empresa que me prospectou no mercado, mas a segunda foi a mais marcante. Nós tínhamos um diretor na área de locação e a minha entrevista era com ele, mas escutei passos assim, passos difíceis, passos lentos, subindo uma grande escada que tinha na parte de RH da empresa, e vinha seu Galiano, um senhorzinho extraordinário, né? Falar com saudade, assim. Vinha seu Galiano com muita dificuldade, em virtude das comorbidades que ele já carregava, subiu aquela escadaria imensa e me disse: filho, com aquele sotaque francês, né? Filho, quem que é você? Eu disse: eu sou o Ricardo, eu vim fazer uma entrevista. Ele falou: não precisa. Eu falei: mas como não precisa? Nós tínhamos os quadros de missão, visão e valores. E ali 10 pilares, que são os pilares que a gente carrega até hoje, né? Então tava lá: gastar menos do que se ganha, criatividade, flexibilidade, sinergia. E todos esses valores que a empresa carregava, ele me obrigou a ler em voz alta. E ao final ele disse assim: se ao final da leitura você tiver 7 ou mais, fique. Se você não tiver 7, não fique. Porque se você ficar, você for muito bem na entrevista e resolver ficar, em pouco tempo você vai embora. Porque a nossa empresa é composta por isso. E fica quem tem esses valores. Isso é uma realidade até hoje, né? Não tem como contestar. Nós estávamos falando com uma pessoa que já tinha uma jornada gigante dentro do mercado imobiliário, que fundou essa empresa. Esses valores foram uma tradução obtida através de uma consultoria que trouxe para a empresa quais eram os valores que ela carregava, porque ele tinha isso no coração, mas ele não tinha exposto isso em nenhum documento. E foi essa consultoria que trouxe essa realidade para os nossos quadros. E quando ele disse isso, ele disse quem ele era.
Esses não eram os valores da empresa, esses eram os valores dele. Ele fundou essa empresa e quando a gente acorda hoje de manhãzinho e vai levar um filho para a escola e vai abastecer e vai para o trabalho e começa a jornada e lê os e-mails e responde os problemas e prospecta novos clientes, tudo isso, aqueles valores estão todos traduzidos e ele sabiamente me disse na ocasião, se você não tiver 7, não fique. Se você tiver mais que 7, fique. E é lógico que eu queria o emprego. E eu disse, não, seu Galeano, desses 10 eu tenho 11. Mesmo sem ter a certeza de se todos eles estavam em mim. Mas eu posso dizer que eram mais de 7 seguramente. Hoje, né, depois de quase 20 anos de Apolar, eu posso dizer que os que eu não carregava eu aprendi nessa empresa. Então eu sou muito feliz. Nessa ocasião eu fui contratado para ser coordenador de locação. Então eu tinha ali sob o meu cuidado o pessoal que captava imóveis para locação, o pessoal da documentação que avaliava, portanto, tanto os documentos dos proprietários quanto dos futuros inquilinos e também da equipe comercial de locação, as agentes de locação. Eu fiquei 3 meses nessa função. 3 meses desenvolvemos um bom trabalho, eu me lembro com muito carinho. Em janeiro de 2008 nós batemos um recorde histórico de 145 locações em um único mês, que hoje já foi superado quase em 3 vezes pela equipe do Henrique e todo o seu pessoal. Mas naquela época foi um grande número. E eu me lembro desse diretor chegar e dizer assim, Ricardo, eu preciso que você contrate alguém para ficar no teu lugar, porque essa sala é pequena para você. E eu recebi aquilo com muito carinho, um recém-chegado na cidade, ainda aprendendo o que era usar terno e gravata, eu não tinha esse hábito. E junto com a Damaris, que eu tenho muita saudade. Todos nós, a minha né? eterna chefa, né? Junto com o Yuri, que é hoje, né, sócio na Polar Personalité. Então, assim, pessoas que me marcaram muito. E eu contratei o Rafael Casagrande. O Rafael Casagrande, que hoje é franqueado de 2 unidades, Almirante Tamandaré e recém no Barreirinha. Contratei ele para ficar no meu lugar. Então, nós tivemos um breve período de treinamento e esse meu diretor disse assim, Michel tem um sonho, já passaram algumas pessoas aqui dentro e não deu para realizar, não saiu do papel. Se chama Casa do Porteiro. E o projeto Casa do Porteiro consistia em um centro de convivência que oferecia cursos profissionalizantes para porteiros, para os seus filhos, em contrapartida a uma relação de indicação de imóveis, um relacionamento que se criava ali. Então, nessa época, eu e o Michel corremos atrás de Gazeta do Povo, Livrarias Curitiba, Chiquita, uma loja de brinquedo que existia na cidade, e outros tantos que, me perdoe, e também por questão de tempo, vou resumir aqui. Nós locamos um imóvel no Cabral, divisa do Cabral ali com o Bacaxeri. Eu me encarreguei pelas reformas desse imóvel, então contratação de mão de obra e tudo mais. E cada cômodo desse imóvel, cada peça, né, como o bom curitibano diz, cada peça desse imóvel era uma empresa responsável. Por exemplo, a Livrarias Curitiba montou uma biblioteca. Então todos os meses eu ia para lá, buscava livros e levava para casa do porteiro. Copel, Sanepar, todos os nossos parceiros, a Copel dando curso de elétrica para porteira, Sanepar de manutenção básica de condomínios. A Gazeta do Povo montou pra gente uma lan house, doando todos os computadores. O Positivo disponibilizou professores para cursos de informática. Que legal! Um projeto incrível que nasceu da cabeça do Michel, né? E eu tive a honra de ser o executor disso. Eu não vou dizer o executivo, porque o executivo sempre foi ele, mas eu fui o executor. E eu me lembro que no dia 13 de agosto de 2008, a Casa do Porteiro estava inaugurada, uma festa incrível e... Você sabe da minha paixão por churrasco. Não podia ser de outra forma. Muita carne assada. A gente parou a região ali. Eram mais de 300 porteiros. E nós criamos, inclusive, uma equipe de angariação especialista para a Casa do Porteiro. Essa equipe durou muitos anos. A Casa do Porteiro durou muitos anos. E depois o projeto ganhou novos rumos. O mercado foi mudando também. Acho que eu já cheguei a ver um material impresso disso dentro do acervo da Polar, mas eu não sabia a magnitude que era esse projeto. Eu não fui o pai dessa ideia, mas eu fui um irmão mais velho dessa ideia. E foi um prazer. E eu me lembro que no dia 13 de agosto, quando eu entreguei o projeto, eu precisei ir pro Vita. Porque a ansiedade era imensa, o trabalho foi extenuante e o corpo reage. Então, ao entregar o trabalho, eu escutei o Michel me dizendo assim, legal, agora você vai entregar
isso para alguém cuidar, porque eu tenho um novo projeto para você. Aí eu fui pro Vita. Mas deu tudo certo. A Rose conduziu a Casa do Porteiro com maestria, continuou na empresa até hoje. E foi muito legal. Nesse momento eu fui para RIA. Eu fui convidado a mudar de frente de negócio. Eu estava saindo do chapéu da locação e indo para o chapéu de vendas. Eu fui convidado a ser gestor de negócios próprios. Então a família Galiano tinha e tem algumas frentes de negócio. Então, naquela ocasião, a Polar Centro era uma sociedade com o seu Júlio. A Polar Joinville era uma sociedade. A Polar Camboriú era uma sociedade, ou melhor dizendo, Balneário Camboriú. A unidade do São Brás. E talvez mais uma ou outra que eu talvez não me lembre agora. Então, eu era a ponte entre os proprietários daquela unidade, que também eram proprietários da marca, mas com funções muito bem definidas. Eu, portanto, era a ponte entre eles e os gerentes dessas unidades. Ficava nesse trânsito, né? Campanhas, produção, treinamentos, até que houve uma oportunidade de eu ser transferido para a área de expansão. E essa foi uma grande paixão. Nesse momento, eu estava terminando o meu trabalho de pós-graduação. Eu me pós-graduei em gestão de negócios pela PUC. E o meu trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, eu não entendia outra forma a não ser contar essa história. Contar a história da Apolar. Então, o meu trabalho está lá, exposto até hoje. E ele traz à tela os fatores que levaram imobiliaristas a se tornarem franqueadores. E para isso eu precisei entrevistar pessoas importantíssimas para esse fluxo. Claro que conversei muito com o Michel, conversei muito com o Daniel, tive o prazer de conversar profundamente com o seu Galiano e com a dona Helene. Também naquela ocasião existia uma figura que eu não posso deixar de comentar aqui, alguém que estava com a família desde a primeira unidade no centro, eram 6 corretores, que é o seu Jerônimo, pessoa que já é falecida. Também, e eu carrego as memórias dele com muito carinho. Foi um grande parceiro nessa época de expansão também. E fruto desse trabalho, eu conheci profundamente a história da empresa. Porque para a gente vender, a gente precisa conhecer. Sim. E foi isso que eu procurei fazer. Se apaixonar, né? E eu já era um apaixonado, eu brinco carinhosamente, eu acho que eu gosto mais do que todo mundo gosta dessa marca. E todo mundo fica nessa disputa, porque eu também gosto muito, olha tá, aí, Ricardo? Olha aí. E eu aprendi a gostar em virtude das pessoas e além das pessoas. Né? A gente se apaixona pelo que ela representa. E esse trabalho traduziu as histórias, né, de quando o seu Galiano veio para o Brasil, de toda a linha de desenvolvimento dele, até um dia ele encontrar uma lacuna no mercado e dizer, peraí, corretores estão trabalhando sem exclusividade, cada um coloca o preço que deseja no imóvel de um terceiro, perdão da palavra, essa prostituição imobiliária não está legal. E ele viu ali uma oportunidade de trabalho. E olha que incrível, 55 anos depois, nós fazemos uma avaliação consistente, através de 2 ou 3 métodos de avaliação. Nós definimos junto com o cliente o valor do imóvel dele, nós trabalhamos com exclusividade, e isso mostra que o que ele pensou lá em 60 e baixo, né? Até que culminasse em 69 na abertura da nossa primeira unidade, perdure até hoje. Né? É mais de meio século de uma visão. Então, é incrível olhar para essa pessoa, né? Alguém que veio de fora, enxergou uma lacuna e desenvolveu. Muito bem. Aí, empossado de todo esse conhecimento, eu fui promovido lateralmente a coordenador de expansão, a gestor de expansão. Esse era o nome correto. E aí, em 3 anos desenvolvendo, nós inauguramos uma série de unidades. Muitas delas perduram até hoje com seus franqueados. E me tornei diretor de expansão naquela ocasião, me apresentando em nome da empresa em vários momentos, em vários eventos. E com 33 anos aproximadamente, eu decidi respirar um novo ar. Fui convidado pelo franqueado, o antigo franqueado da Polar, Santa Cândida, para ser o gerente dele.
E você imagina a confusão que eu arrumei em casa, né? Sim. Deixar um cargo de diretor, eu tinha acabado de ser pai, minha filha é pequenininha, então os gastos lá em cima, e a oferta que me foi feita foi uma oferta assim, vem e a gente vê o que constrói juntos. E foi um ano incrível. Essa unidade decolou em termos de produtividade naquele momento. Nós que estávamos com 3, 4 corretores na época, fomos a 18 corretores, 2 equipes, cada equipe com seu coordenador. Tudo aquilo que eu vendia que era possível, eu precisava aplicar. E existia naquela ocasião também uma questão de, não sei se é a palavra correta, mas é de vaidade. De dizer assim, eu falei que dava para fazer, então eu preciso fazer. E deu. Foi uma trajetória muito legal. Ao final desse ano, eu cheguei pro franqueado e disse, olha, eu acho que o que eu vim fazer tá feito e eu vou buscar por novos ares. Trabalhei 3 anos na área odontológica. Eu era consultor comercial da maior empresa de implantes odontológicos do mundo, que é dona da Neodent aqui, inclusive. Chama Straumann, é uma companhia suíça. E foi incrível, porque em uma semana eu estava falando de metro quadrado no Santa Cândida e na outra semana eu estava falando de ósseo-integração. Estava falando de osteoblastos e osteoclastos e conversando com dentistas e dando aula em universidade para novos profissionais da área. E era engraçado porque eu sempre estudei muito. Então, ao final das minhas palestras, eles diziam, colega, doutor, eu preciso tirar uma dúvida contigo. Não, eu não sou dentista, eu sou um vendedor. Mas como? Você fala com tanta propriedade? Bom, a gente estuda, né? E 3 anos depois, essa unidade do Santa Cândida havia sido vendida para o Douglas, que a gente chama de Tsu, né? Muita gente não sabe, mas o Douglas tem por segundo nome Tsuyoshi. Então é o Tsu, que significa força. E ele tinha comprado essa unidade do antigo franqueado e o antigo franqueado nos aproximou. Ele disse, olha, cara, eu sei que você está chegando agora no mercado, mas tem uma pessoa aí que pode te ajudar e tal. E eu estava bem, estava trabalhando. E disse não. Mas aquilo ficou... Aquele amor foi renascendo. Exato. E, coincidentemente, naquela ocasião, em 2018, no início de 2018, houve a greve dos caminhoneiros. Então a empresa disse assim, fiquem em casa, que vocês não têm combustível para abastecer os carros da empresa, fiquem em casa. E eu liguei para ele, falei, Douglas, é o seguinte, eu tô em casa, tô com uma lacuna temporal aqui, vamos fazer uns treinamentos para sua equipe? E, para minha surpresa, corretores que eu tinha contratado na minha gestão estavam lá até então. E nós fizemos o treinamento e ao final disso, ele tem 5 anos a menos que eu. Ao final disso, ele me deu uma carona para casa e me disse, cara, vamos trabalhar junto. A gente tem muito para construir. E eu pensei mais uns dias e fiz a oferta para ele. Eu disse, cara, vamos, mas eu não vou como teu gerente. Eu vou como teu sócio. E eu vou sem dinheiro. Vou te pagar com o meu trabalho ao longo do tempo, mas o que eu posso te oferecer agora é o que eu carrego dentro da minha cabeça. É o conhecimento, é a minha visão de futuro, a minha visão estratégica, de gestão. E ele, inteligentemente, falando do lado da razão, mas também de forma emocional, por ser uma pessoa a qual eu tenho uma gratidão incrível, eterna. né? Ele é incrível, ele é um cara incrível. Eu tenho uma história familiar com ele, eu tenho uma ligação muito forte com a esposa dele. Eu soube a Noelle, a doutora Noelle, né? E por isso dessa ligação. São pessoas incríveis. São. Gente que eu amo de verdade. Eu brinco que eu sou apaixonado pelo meu japonês. E, todo mundo tem um japonês que é apaixonado. mas ele é um cara extremamente generoso. Era essa palavra que eu estava buscando. Ele é extremamente inteligente, mas também é extremamente generoso. Me abriu as portas da empresa e foi o primeiro abraço que eu recebi no meu retorno. Ali nós firmamos a nossa parceria e daqui a pouco eu chego no cumprimento das promessas que eu fiz para ele ali. Mas ele foi generoso e se hoje a gente interrompesse a nossa sociedade, ainda assim eu seria grato eternamente às portas que ele me abriu. Mas teve um segundo abraço, e esse abraço precisa ser dito aqui. Eu tenho um posicionamento muito firme, assim como o Michel também tem um posicionamento muito firme. Em vários momentos nós concordamos, em vários momentos nós discordamos, e tá tudo bem. Isso que torna uma relação saudável, inclusive, construída né? dessa forma. Mas por uma história de vida e também de proximidade, eu tenho um carinho muito grande pelo Daniel também. Né? O Daniel é um cara, assim, simples, sempre curtiu moto junto comigo, é uma história de motociclismo, mas a gente ia para as inaugurações das unidades e tinha lá os canapés, e tinha ceviche, tinha todas aquelas gostosuras e tal, mas ele me olhava e dava uma piscadinha e eu já entendia
A gente terminava, saía, sentava no meio-fio para comer um cachorro-quente e depois dividia o mesmo quarto num hotel qualquer, sem nada de luxo, sem nada de vaidade. E isso me encanta de uma forma que é uma outra pessoa pela qual eu tenho admiração profunda, assim. E então, os dois, né? Cada um, da forma que podia entregar, me entregou uma vida dentro de Curitiba. Me entregou uma construção. Eles me possibilitaram contar a história de uma marca que o pai deles fundou. Isso é muito caro. E a sua maneira, né? Me permitindo a personalidade que eu carrego, contar essa história com as minhas palavras, com o meu traquejo, com o meu floreio, contar essa história. E era lindo nas inaugurações, o seu Galiano e Dona Helene vendo um vídeo que eu passava do navio que eu achei no YouTube. Esse vídeo é muito famoso dentro da rede, pois né? A gente tem ele até hoje. Eu e o Ricardo Jacques, né? O nosso querido Niquitinho, montamos esse vídeo, né? Eu fiz a trilha para ele depois de ouvir essa história, eu fiz a trilha para ele, ele montou o vídeo do jeito que deu e fez tanto sucesso. E a Dona Helene um dia me disse assim: filho, você podia me conseguir um disco desse vídeo? Era um DVD, bonitinho, né? Eu guardo com muito carinho, é muita história. Muito bem. E o segundo abraço, portanto, foi do Michel. Ele me segurou com os 2 braços assim, nos ombros, e me disse assim: para de rodar. Você já entendeu que o seu lugar é aqui, né? E eu jamais vou esquecer esse abraço do Michel. Jamais. Foi o abraço que me trouxe de volta a uma vida que talvez, até por uma questão de soberba minha, quando eu saí da empresa eu falei: chega de imobiliária, vou viver outros ares e tal. E quando eu voltei meio assim: como é que será que vai ser? Sim. E ele segurou os meus 2 ombros com as 2 mãos e disse: para de rodar, você já entendeu o que é o seu lugar. Então, Michel, essa vai para você. Eu entendi, esse é o meu lugar. Então eu sou muito feliz nessa empresa. Eu tô meio embargada aqui, eu tô meio emocionada. Estamos bem na disputa de quem gosta mais dessa marca, não estamos bem na disputa? Estamos bem na disputa. Estamos bem. Não, mas é que é muito tocante, assim, porque eu tenho uma história de vida com a marca, né? E cada um aqui dentro acaba tendo um relacionamento. Quando a gente fala, assim, quando eu falo para pessoas que não são da marca, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. E aonde eu faço, as pessoas acham que eu sou maluca, porque não, como é que você ama tanto a empresa? Porque eu falo, na minha vida é a minha filha, depois a empresa. E não é a minha profissão, é a empresa. E daí, às vezes, eu sou taxada de maluca, mas não, é porque realmente eu acho que é muito quando a gente acaba entendendo os valores, encontrando em si os valores da marca, ela deixa de ser uma empresa, ela passa a fazer parte da gente, né? E daí, escutando a tua história, eu tô ficando meio emocionada aqui, eu sou sensível. Você sabe que o meu pai trabalhou a vida inteira na construção civil, né? Então ele é uma pessoa, assim, brutona, assim, né? Um baita paizão, mas é um cara brutão, assim, de não muitas palavras, sempre muito duro, assim. E um dia eu cheguei em casa bravo, assim, e eles estavam me visitando aqui em Curitiba. E eu não me lembro nem com o que eu tava bravo, mas eu tava muito bravo, assim. E ele me disse assim: filho, te acalma. Você tem que trabalhar muito pro teu patrão comer pão fresco. Porque o pão fresco, quando a gente morde, dá farelo. E aí você come esse farelo. Se você não trabalhar firme e o teu patrão não comer pão fresco não dá farelo. Você vai passar fome. Olha que profundidade isso. Então, meu pai não leu aquele quadrinho do seu Galiano. Mas quando ele me disse isso, os valores estavam ali também, né? Estavam, de certa forma, traduzidos ali. E talvez por isso eu tenha respondido pro seu Galiano que dos 10 eu tinha 11, né? Também tem um pouco da minha família nesse fluxo. E aí é uma simbiose, né? Como um dos nossos valores dizia, é sinergia. É sinergia. Então, essa foi a história que me levou até a ladear o meu sócio Douglas, né, o Tsu, a estar ao lado dele como franqueado. Daí pra frente vieram muitas coisas boas, porque eu tinha feito uma promessa para ele. Eu disse: nós vamos crescer e eu vou te pagar e eu vou te entregar algo que talvez você não tenha projetado dentro dessa rede, porque eu conheço todo mundo, eu trabalho direitinho, e num trabalho com franquias você tem primeiro um nicho de clientes, são seus corretores.
O segundo nicho de clientes são os outros franqueados. Quando a gente trabalha captando para que todo mundo venda, ou quando a gente vende tudo que todo mundo está captando, é uma relação de servidor, não é isso? Sim. E de servido. É alguém que, ora, leva uma caneca d'água, ora você recebe uma caneca d'água. Às vezes eu tenho um péssimo mês de captações, mas meus corretores venderam vários imóveis das outras unidades. Essa que é a vantagem do trabalho em rede, né? É essa a vantagem. Eu imagino que nós vamos entrar nesse assunto Sim. em algum momento, mas eu fui o primeiro a defender a abertura da Polar Barreirinha. É um bairro que eu tinha prioridade de aquisição em virtude da regra da franqueadora, que é primeiro o franqueado que está mais próximo. Se ele abrir mão, vai para o mercado. Muito bem. E quando soube do desejo do Rafa em abrir, externei isso para a Caprice, falei, faço todo gosto. Ele no Barreirinha vai me trazer imóveis que hoje não existem. Então, como franqueado, e talvez aí não vou nem chamar de meu diferencial, porque isso parece soberbo, mas assim, a característica que eu carrego é esse pensamento estratégico. O Rafael estar no Barreirinha, a Madelon estar no AU, o Rafael Forlan estar no Bacaxiri, o Mauro estar no Bairro Alto, o Gabriel estar no Jardim Social, é todo mundo que está no meu entorno. Eu entrego e recebo. Quem não pensa nisso, não está pensando em rede. Não tem esse perfil. Eu faço parte de um movimento de motociclistas, e nesse movimento de motociclistas, eu sou um dos fundadores, a gente faz uma série de ações para o outro. Ou seja, nós vendemos as nossas roupinhas, nós fazemos nossos eventos, e a captação dos recursos, parte significativa disso vai para uma instituição que acolhe crianças. E como todo grupo de pessoas, tem um monte de gente pensando diferente. Sim. Só que a gente precisa ter um bem comum instalado para que a gente se conecte ao bem comum. Antes de se conectar às pessoas, a gente se conecta ao bem comum. Pode falar o nome do grupo e da instituição, se você quiser. Muito bem, nós somos o Trump's YOLO Crew, né? YOLO significa You Only Live Once, né? Só se vive uma vez. Mas a gente acredita que a nossa vida tem que ser incrível, mas a gente precisa levar uma vida incrível, especialmente para quem não pode tê-la com as próprias mãos. Sim. Então hoje nós acolhemos, através das nossas ações, ontem inclusive aconteceu uma costelada para 300 pessoas, o Apolino esteve lá, divertindo as crianças e interagindo com todo mundo. E os resultados dessa costelada vão acolher a Acridas, que é uma instituição que recebe crianças de 2 a 12 anos em situação de vulnerabilidade. E conversando essa semana com o pessoal, eu disse, nós não precisamos concordar, nós precisamos concordar com o nosso propósito. Então nós, como franqueados, cada um pode ter a sua linha de pensamento, mas qual é o nosso principal propósito? Nós temos que reconhecer que o franqueado de qualquer marca, isso é importantíssimo da gente comentar. A Polar não é um investimento. Nunca foi. E isso nunca foi vendido, inclusive. A Polar não é um investimento. No nosso contrato existe lá uma cláusula que diz assim, as franquias da Polar precisam operar em caráter intuito personae. O que é o caráter intuito personae? O franqueado tem que estar à frente do negócio. Ele não anda sozinho. Então uma franquia da Polar não é um investimento. Investimento existem outros tantos. Você faz investimento, outra pessoa toca para você e você só recebe os frutos, né? Não funciona. Isso não funciona. O franqueado da Polar não pode ter plano B. É a mão na massa. Literalmente, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque para esses meus amigos eu disse, nós somos donos, mas somos funcionários do nosso movimento de motos. Nós fundamos, mas nós fazemos para os outros. Então a gente tem que entender que nós somos servidores, né? E quando eu falo sobre um franqueado da Polar, eu falei para eles, talvez eu entenda isso com mais facilidade, porque eu sou um empresário empregado. Mas como assim empresário empregado? Você tem 3 unidades da rede, sim, e eu bato continência. Tem a nossa franqueadora, que hoje é administrada pela Caprice, que é uma baita parceira de negócios, em que tudo que eu vou fazer, absolutamente tudo que eu vou fazer, eu pergunto para a Caprice. O que você acha? Dá, não dá? Pode, não pode? Se eu fosse um empresário caminhando em carreira solo, eu teria que tomar as minhas decisões. Mas alguém já tomou essas decisões em algum momento nesses 55 anos?
Por que eu não vou contar com isso? Então eu sou um empresário, empregado, e eu estou muito bem nessa função. Porque você tem uma assessoria por trás, né? Esse auxílio, esse conselho é muito importante, até para evitar más decisões, né? Más tomadas de negócio. Quando a gente divide, e eu acredito muito no dividir para conquistar, né? Arte da guerra. Sim. Eu acredito muito no dividir para conquistar. Quando eu ligo para a franqueadora, através do Werner, através da Caprice, que são minhas principais conexões, e mesmo quando eu tô num rolê de moto com o Michel, com o Daniel, ou quando eu tô num churrasquinho com os outros franqueados, ou dividindo um vinho com o Rodrigo Forlan, com o Josué, com a Cida, quando eu tô conversando com esse pessoal que eu... É difícil falar isso, mas eu já me considero velha guarda da Polar. Não, mas de 2007 que você entrou, já é bem velha guarda, pois Ricardo? 2007 então, eu era uma adolescentinha. Quando eu divido, né? Esses tempos atrás eu encontrei o seu Forlan em Foz do Iguaçu, eu fui para um compromisso, ele por outro, a gente se encontrou e durante 4 horas ali no hall do mesmo hotel, coincidentemente, a gente ficou no mesmo hotel. Que aula, sabe? Então, assim, peraí, são 55 anos, 1000 pessoas conectadas, direta ou indiretamente, por que eu vou caminhar sozinho? Sim. Sabe? Então, ao perceber que todos nós convergimos para o mesmo propósito, que é fazer uma captação consistente, trazer um produto vendável para dentro que não gere problema nem para quem está vendendo, nem para quem está comprando. E se tiver algum problema documental, a gente resolve antes. Quando a gente encontra um cliente onde a gente vai, em um dia, ter na nossa carteira um imóvel e no outro dia ele ter um lar, e para quem não sabe... tem um significado gigante no nome Apolar, não é isso? Sim. Algum momento aqui do podcast alguém já comentou sobre isso, né? Então, eu sou aficionado por essa tirinha, assim. Parece uma tirinha de 4 fotos. É um imóvel com a grama alta, pintura meio feinha, aí chega o corretor, sugere para o cliente dar um tratinho no imóvel para a gente colocar à venda, aí o imóvel está disponibilizado, e na última tirinha tem uma bola, uma bicicleta tombada, uma florzinha plantada, e aquele imóvel, aquele tijolo, telhado, concreto, virou um lar. Isso tem um peso gigante, assim. Eu não sou muito favorável de dizer que a gente vende sonhos. Não. Eu também não gosto. Eu acho que isso é piegas, está ultrapassado. Eu acho que nós somos grandes agentes de viabilidade. Se eu pudesse tirar o nome corretor, eu substituiria por agentes de viabilidade. Até a palavra picareta tem mais conexão com o que a gente faz do que a palavra corretor de imóveis. E por que eu digo isso? Porque a picareta é o principal instrumento de um mineiro e ele usa a picareta para encontrar o seu bem mais precioso. Nós, como agentes de viabilidade, somos as pessoas que vão procurar o melhor para oferecer para aquele comprador, resolvendo um problema do vendedor. E quando a gente chama de problema, eu não digo só pelo lado ruim, né? Ele comprou e está vendendo, ganhando um dinheiro, a gente está resolvendo um problema, né? Então é uma coisa boa. Então o termo problema não pode ser mal compreendido. E nem o termo picareta, né? Exato. Eu sou apaixonado por esse termo, né? A imagenzinha lá do mineiro prospectando, olha o nome, prospector. A gente não fala vamos prospectar imóveis. A nossa principal função como imobiliária que vende exclusividade é trabalhar com prospecção. Olha lá a picaretinha funcionando. E nós encontramos um diamante, lapidamos esse diamante junto com o proprietário, oferecemos para o mercado nos principais canais de divulgação. E alguém vai ver valor. E encontramos um comprador. Então nós não vendemos sonhos, nós vendemos realidade. Sim. Isso daí é uma coisa que eu sempre trabalho no marketing. A gente nunca usa a palavra sonhos em títulos, porque é muito além disso. Né? A gente leva muito a sério a questão da nossa visão da empresa, que é gerar negócios que gerem felicidade para as pessoas. Então a gente usa muito o termo felicidade, porque de fato é algo real, concreto, né? Felicidade, você fez um bom negócio, você tá feliz. Você vendeu seu imóvel, você tá feliz. Alugou, feliz. Agora, o sonho é muito vazio, né? Vago. Qual que é seu sonho? Sim. Existe, claro, um peso no que a gente realiza e... isso precisa ficar muito claro.
muitas vezes, em muitos casos, e eu me arriscaria a dizer que talvez na maioria deles, nós estamos viabilizando o maior investimento daquela família. Sim. Aquele mais duradouro, né? Aquele mais... E diferente de que uma concessionária oferece, que também é incrível. Vou lá, comprei um carro novo, ou comprei um veículo lindo, maravilhoso, o cheirinho do banco, tudo certo. Do banco do carro, quero dizer. É tudo maravilhoso. Mas a gente sabe que ao longo do tempo um veículo deprecia. E o imóvel valoriza. É o caminho contrário. Mas você sabe que esses dias eu tava até conversando com o Guto sobre isso, sobre a diferença do pós-venda de uma rede automotiva e de uma rede imobiliária. Sim. Né? Porque quando a gente vai comprar um carro, independente dele ser zero ou não, o carro tá lá com lação, lindo, maravilhoso, e daí às vezes a pessoa comprou um imóvel, ela recebe a chave, tchau. Então, por quê? Né? E daí a gente entrou num consenso que é por causa do status. O carro, ele reflete o status. A pessoa, às vezes, gasta muito mais do que num imóvel e um veículo por causa de status. E daí a casa acaba ficando para segundo plano. Mas também vem a questão de como mudar a cabeça, esse pensamento da sociedade, né? De que o imóvel é o teu bem mais precioso. Porque às vezes você vai morar ali a tua vida inteira. Sim. Né? A gente já viu casos de senhorinhas ali desesperadas porque a casa dela vai virar um empreendimento, um prédio, vai ser demolida a história dela e deixou de vender o imóvel. Então, são situações que a gente vai tentando entender, né? E o marketing, a gente fica muito tentando encaixar essas peças. É bem legal isso que você falou. Eu diria assim, nós estamos num momento complexo do mercado. Não que eu já não tenha passado por isso, e esses dias um amigo me mandou uma matéria. Nós estamos mudando a unidade do Juvevê de ponto, né? Para ter mais expressão dentro do bairro e comunicar melhor com esse público localmente. E ele, nessa conversa, ele mandou uma matéria a respeito do futuro do mercado imobiliário, pauta para nossa conversa também. E eu disse para ele, falei, cara, eu já passei por tanta coisa, já passei por tantos altos e baixos. Eu sou da época de reprecificação, do overnight. Eu trabalhava de pacoteiro, empacotador de supermercados. Então, antes do supermercado abrir, a gente reprecificava todos os produtos. E eu tenho só 44 anos, hein? Eu não tô falando aqui de coisas que eu vivi, mas eu comecei a trabalhar muito cedo. Muito bem. Falei, eu já passei por tanta coisa, já enfrentei tantos momentos de indecisão que eu preciso te dizer uma coisa. Falei, é o seguinte, o meu avô dizia a mesma coisa que o teu avô. O avô dele é português, o meu avô é italiano. A velha máxima não quer perder, coloque em imóveis. Não quer perder, compra um terreninho. Não quer perder, compra um apartamento. E antigamente era muito barato, né? Terreno. E aí o que acontece? Nós estamos vivendo um momento de Selic alta, restrição de análise de crédito. Então os bancos estão mais exigentes. Junto com o momento de alta de preços dos imóveis no mercado e com o volume de vendas que talvez eu não fale por todos ou por todas as imobiliárias, mas eu posso dizer pessoalmente agora, peço licença para falar pessoalmente, tá muito legal. Quando as pessoas de fora me perguntam, mas como? Se a gente está com Selic alta, se a gente está... E a resposta que eu encontro nós estamos em 3 guerras acontecendo. Nas últimas 2 grandes guerras mundiais, nós tivemos 3 pequenas guerras antes. 3 guerras locais antes. Então, na Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos lá 3 microguerras que eclodiram na Primeira Guerra. Na Segunda, a mesma coisa. E agora nós estamos passando por esse momento. E claro que eu não estou falando isso para pôr medo em ninguém. O mundo mudou. Né? Eu fiquei apavorado. Não, o mundo mudou. Nós estamos falando da década de 40 e nós estamos em 2025. Então, o mundo mudou, não cabe mais isso. Mas a gente tem que lembrar Israel e Palestina, a gente tem que lembrar Rússia e Ucrânia, a gente tem que lembrar do que está acontecendo aqui na Venezuela, e nós não estamos falando de política, nem de geopolítica. A gente está falando assim, nós temos aí 3 guerras acontecendo. Nós estamos falando de um momento que o país atravessa, que não é dos melhores em termos de controle de inflação e taxa de juros, né? A gente sabe que uma coisa combate a outra, é assim que a economia é regulada, mas os imóveis estão ganhando novos proprietários. Sim. Então, qual é a explicação que eu tenho? A do meu avô. Quando as incertezas batem a porta, compra um terreninho. Quando as incertezas abrem... é sua, né? É sua.
é sua. E a gente só tem uma convicção, ela vai valorizar. Ela pode não valorizar de um mês para o outro, talvez não valorize de um ano para o outro, mas em 5 anos ela vai valorizar, né? Em alguns momentos nós temos booms imobiliários. Em outros momentos nós temos recessões imobiliárias. Mas ao longo do tempo, o imóvel é uma garantia que a cripto não traz, sim, que as ações não trazem, que outros investimentos não trazem. Então, quase sarcástico dizer isso, não é essa a minha intenção, mas quando a gente imagina assim, um mundo caótico, melhora nosso negócio. Sim. Por quê? Porque nós trabalhamos, né, com o segundo grande commodity do planeta desde que o homem é homem. O primeiro é comer. E o segundo é morar. E a gente passou por um período semelhante, que foi durante a pandemia também, sim, né? Sim. Que as pessoas estavam com aquela incerteza do que vai acontecer, o que vai acontecer com o meu patrimônio que está no banco, né? Então, já foi um movimento muito positivo. Sim. Eu acho que o mercado imobiliário até ficou um pouco mal acostumado com a leva pós-pandemia e durante a própria pandemia. Mas eu estava conversando com o seu Daniel esses tempos atrás, e ele falou, cara, se você não comprar hoje, esquece que ano que vem vai estar mais alto, os imóveis sempre vão valorizar. E daí comprou um imóvel hoje, você consegue ainda renegociar o seu financiamento, sim, né? Então, são situações que a pessoa precisa também se acomodar e não só se assustar. Sim. Mas é muito legal isso que você falou dos terrenos, porque eles nunca deixam de ser um bom investimento, né? Não. O meu avô, quando ele chegou em Curitiba, tipo, meu avô imigrante japonês, não fala, ele faleceu sem falar português, né? E ele sempre foi no terreninho ali. Tipo, comprava terreno, que eu lembro que antigamente era muito barato, o meu pai falava que era muito barato, e ia comprando. Esses tempos atrás saiu o inventário dele, que a gente teve que refazer, e daí a gente, meu Deus do céu, ele tinha muito terreno mesmo, e daí a gente ia ver o valor, assim, de compra, realmente era muito, e hoje em dia a gente já teve alguns que já saíram para venda, inclusive, que a gente ficou, né, em questão de anos, assim, não foi tanto tempo. Se eu não me engano, aqui talvez o meu querido amigo Paulo Mertens, lá de Itapoá, possa me corrigir aí no primeiro comentário aí depois do podcast com relação a datas, mas se eu não me engano a Polar de Itapoá aconteceu em 2012. O Paulo tinha uma imobiliária lá, chamada Mertens Imóveis, e nós convertemos a bandeira dele para Polar de Itapoá. Muito bem. E naquela ocasião o pai dele foi o fundador dessa imobiliária, e ele, lá na década de 70, vinha para Curitiba com ônibus, demorava um dia de viagem, pegava os curitibanos, levava para Itapoá para conhecer a cidade, então ele tinha que oferecer comida, então ele tem um restaurante lá até hoje, o Pérola do Atlântico, ele tinha que oferecer pouso, então nasceu o Hotel Pérola do Atlântico, e obviamente, né, o fluxo imobiliário. Isso na década de 70 e 80. Já nos anos 2000, 2012, portanto, quando foi os nossos primeiros contatos, o Paulo me disse assim, Ricardo, investe aqui, Itapoá vai explodir. E na época eu tinha uma moto, uma XT, 600 cilindradas, ele falou assim, cara, tem gente aqui que aceita a tua moto. E naquela época era uma moto assim de 10 mil reais, 8 mil reais. Ele, não, troca tua moto num terreno aqui, você não vai se arrepender. Hoje essa moto não existe mais, e esse mesmo terreno vale talvez 200 mil reais. Então, é o que eu digo, nós estamos falando de um hiato de 12 anos, de 12 para 25, 13 anos. Nós estamos falando nesse ato, e saiu de 10 para, vamos aqui ser mais conservadores, 150. Qual é o investimento que tem esse nível de alavancagem? Qual é o investimento lícito que tem esse nível de alavancagem num período tão curto? Nenhum. Não é verdade? Então, aqui, deixo o meu abração pro Paulinho aí, porque mesmo naquela época eu não tendo empreendido nos terrenos de Itapoá, anos depois, acabei de construir lá em Itapoá, né, junto com meu pai, e as casinhas já foram comercializadas, porque Itapoá continua sendo uma das cidades que mais crescem no Brasil. Então, lá atrás ele não mentiu, e mais do que isso, né, ele fez uso daquela grande verdade, né, não quer perder, compra imóvel. Sim. E olha que a minha irmã é do mercado financeiro, e ela mesma fala, cara, você tem que ter pelo menos um patrimônio teu. E não pode ser um automóvel. Claro. Tipo, isso daí foi logo que meus pais faleceram, a minha irmã e meu irmão falaram, compra alguma coisa tua.
tipo seu. Que daí, isso daí, você pode não morar, lógico que eu não tinha verba ali pra comprar um que desse pra eu morar com a minha filha, eu comprei um estúdio pequenininho, Sim. mas ela falou, compra, Claro. pega e compra, porque isso daí é seu, ninguém tira, não vai bater governo e pedir de volta. Nos últimos tempos a internet deu uma explodida em um tema que vai ao encontro do que nós estamos conversando aqui. Thiago Nigro, o primo rico, tinha aversão pela aquisição de patrimônio imobilizado. E o Ricardo Martins, né, da My Broker, sempre discutindo com ele, né, assim, farpas na internet mesmo. E em um determinado momento, especialmente depois do casamento aí do primo rico, ele adquiriu uma casa milionária, né? Ficou linda a casa e tudo mais. E aí, bom, eles espertamente, nesse momento, quando toda a hype estava em cima dessa discussão, eles montaram um curso e venderam juntos, né? Então tem aí um marketing bastante interessante nessa história. Mas o que o Thiago Martins, né, pôde vender para o primo rico? Que na vida tudo é uma tríade. Eu costumo dizer assim, a gente chama de palanque no banhado, né? Uma expressão bem curitibana, né? Essa eu nunca ouvi. Fala assim, tá firme como palanque no banhado. Um palanque no banhado pode cair para qualquer um dos lados, norte, sul, leste, oeste. Aí você deixa ele mais firme, colocando o segundo e juntando a parte de cima. Então ele só pode cair para frente e para trás. E quando você põe 3, o que acontece? Ele não cai. Então, quando a gente fala sobre investimento, é óbvio que precisa ter algo de maior risco. Isso dá uma rentabilidade maior. Sim. É algo que precisa ter, é óbvio que precisa ter algo semi-conservador. É aquilo que vai dar um pouquinho do alto ganho e um pouquinho da segurança. Então, eu diria investimentos de médio prazo. Mas é fundamental que você tenha uma base sólida. E essa base sólida se consegue desde que o mundo é mundo através do mercado imobiliário. Sim, você pode perder tudo, mas tua casa ainda tá ali. É isso. Né? É isso. E Ricardo, me conta um pouquinho agora, a gente já conheceu sua história, conheceu a tua paixão e inclusive teu conhecimento sobre o mercado imobiliário, que você acabou de adquirir sua terceira unidade, que é o JuVV. Como que partiu essa iniciativa? Tipo, não, agora eu tô pronto, já tenho 2, vou pra minha terceira, porque também foi uma loja de repasse, né? De onde que veio essa ideia? Porque quando me falaram assim, o Ricardo assumiu o JuVV, eu fiquei tipo... Sério? Novidade. Eu fui pegar de surpresa. Você pode contar um pouquinho pra gente? Posso sim. Bom, eu tinha feito uma promessa ao Douglas. E essa promessa era torná-lo ao meu lado um empresário de relativa expressão. Eu faço uma promessa, Ricardo, você cumpre? Faço. E você sabe que a minha história com o Roger, ela tem esse mesmo cunho. E eu chego nela já. Bom, então em 2018 eu disse pro Douglas assim, vamos ser sócios, eu não tenho o investimento necessário agora, mas eu tenho conhecimento para que a loja produza o suficiente para eu ir te pagando. E depois de menos de um ano a gente já tinha consolidado essa parte financeira e a loja já caminhava bem. Mas ao final do primeiro ano, a posição onde o Santa Cândida estava hospedado, ou seja, o endereço da franquia não me agradava. Eu precisava de mais expressão dentro do bairro. E foi uma fase complexa, porque foi uma fase de transição de diretoria na RIA. Saía, portanto, o diretor que lá estava e a Caprice, que era do compliance. E aqui um abração para a Caprice, porque o que eu mais gosto é a relação aberta que a gente tem. Eu pergunto e ela responde. Eu pergunto e ela responde. Sem filtros. Sem administração. É alguém que eu aprendi a respeitar primeiro e depois aprendi a gostar. É uma relação muito bacana entre Ricardo franqueado e Caprice franqueadora, mas mais ainda o fluxo e o trânsito que a gente pode desenvolver de confiança. Bom, e então a Caprice assumia, acumulando aí o compliance também com a diretoria comercial da RIA. A mim foi prometido o seguinte pelo antigo diretor: podem mudar para o Boa Vista. Até o Jorge Galiano era diretor interino naquela ocasião, também um amigo pessoal, ficou até sem jeito naquela ocasião, porque o que me foi prometido foi o seguinte: pode mudar para o Boa Vista,
Mas, e dentro de um ano você precisa abrir um posto avançado no Santa Cândida. Naquela ocasião a Polar tinha postos avançados. Eram unidades sem identidade, vamos dizer assim. Elas comungavam do mesmo código na franqueadora, as produções eram acumuladas, então ela tinha algumas taxas que não pagava. E o mais importante, o custo do posto avançado para o franqueado era 1/3 da taxa de franquia. Muito bem. Um ano depois, eu resolvi fazer uso do nosso direito de abrir esse posto avançado. Ou seja, em 18 eu me tornei sócio do Douglas, 19 a gente mudou o ponto, 20 a gente estava nas barbas da pandemia e querendo crescer. Então nós fomos abrir esse posto avançado e a Caprice me disse, olha, infelizmente não existe mais posto avançado na Polar, nós temos agora franquias, né? E se vocês têm essa predisposição de abrir lá, tem que ser como franquia. E eu tenho uma relação de muita confiança com o Douglas, eu disse pra Caprice, falei, Caprice, vamos fazer um intervalinho? Preciso almoçar com o Douglas. E ele é 5 anos mais novo que eu e em alguns momentos assim bastante impetuoso. E aí a gente tem uma brincadeira entre a gente, assim, quando a gente tá tentando fazer uma coisa e não vai dando certo, a gente olha um pro outro e fala, não vamos perder pra isso aqui, né? Quer montar uma peça, não consegue, nós somos pescadores, né? Quer montar não tá dando certo, fala, não vamos perder pra isso. E a gente saiu pra almoçar, um olhou pro outro e falou assim, nós não vamos perder pra isso. E nós empreendemos com a segunda unidade, pagando uma taxa de franquia completa, dando personalidade pra ela e foi uma das melhores coisas que a gente fez. Então nós abrimos a segunda unidade em 2. Ou seja, a partir dali, ele tocaria o Santa Cândida, eu tocaria o Boa Vista. E nós temos personalidades muito distintas. O mesmo propósito, mas personalidades muito distintas. O cérebro do Douglas, ou do Tsu, pensa na solução. O meu pensa na trilha do problema. Eu sou bastante estrategista, no sentido, vamos lançar uma campanha. Hoje nós lançamos uma campanha, ele desenhou, porque ele pensa no resultado conquistado. E você faz o caminho para chegar nesse resultado. E aí eu disse, me manda, eu vou revisar para ver se não vai sobrar aresta para não dar certo, ou de repente para deixar alguém descontente, ou se não tá ferindo nenhum princípio da Polar, e aí eu desenho a trilha do problema e digo, agora tá beleza. Então a gente é uma simbiose assim muito forte. Muito bem. Então ele ficava no Santa Cândida e eu no Boa Vista. Passava um ano, eu ia pro Boa Vista, pro Santa Cândida, ele vinha pro Boa Vista. E assim a gente ia conseguindo dar esse tempero para as unidades. Ok? Então, Santa Cândida ainda é uma jovem unidade, o novo Santa Cândida ainda é uma jovem unidade, portanto vem em crescente, né, novos corretores, treinamento, e a gente leva uns anos para estabilizar o processo. Então, para quem é novo franqueado, imaginando que no mês seguinte será um grande mar de rosas, é muito trabalho, é uma construção e tem que ser plano A. Acho que o Rafa Galiano teve aqui em um dos podcasts e disse assim, o franqueado tem que ter 2 planos para a franquia, né? Tem que ser o plano A e o plano B, ele disse, né? Não pode ter... fiquei feliz que ele assistiu o meu programa. É isso, não pode... Eu assisto todos. Não pode pensar em outro processo, a não ser fazer dar certo, né? Então, a gente ficava nesse revezamento entre as unidades. E um dia... eu conheço o Roger, que é o nosso sócio no JuViver. Eu conheço o Roger há muitos anos, há mais de 15 anos. É alguém que carrega princípios muito próximos aos meus, é um amigo pessoal, tem uma experiência na área comercial e a última atividade dele foi em cartório de registro de imóveis. Então ele tem uma história documental e uma história de vendas que me era muito rica, me era muito interessante, mas alguém extremamente jovem no mercado imobiliário. Muito bem. E ele... estava numa transição de carreira entre Curitiba, ele é do interior de São Paulo também, vai para lá, fica aqui e tal. Eu falei, cara, fica e nós vamos fazer algo juntos. E eu não sei o que é ainda, mas eu acredito muito quando a gente tem fé, a gente dá o passo e a ponte aparece. Sim. E um domingo de manhã eu levantei, minha esposa já tinha levantado, eu fui fazer um chimarrão e eu disse para ela, eu vou comprar o JuViver. Ela disse, tá, mas o JuViver tá à venda? Eu falei, não, mas eu senti no meu coração isso.
E ela disse, tá, mas e agora? Eu falei, e agora eu preciso conversar com o franqueado, dizer para ele que eu tenho essa predisposição e que se um dia ele pensar em vender, eu tô por aqui. E aí conversei na franqueadora e delatei o meu desejo, né, de ter a unidade do JuVV. E isso esquentou, esfriou, pandemia, assim, tudo acontecendo meio juntão. E um dia o Domingos me liga dizendo, então, eu pretendo vender, vou tocar carreira solo, e fez uma boa história no JuVV, né? Foram mais de 10 anos, e é engraçado porque fui eu que intermediei a antiga franqueada Natalina se aposentou, eu era da área de expansão na ocasião, intermediei a aquisição dele, jamais pensei um dia ser franqueado do JuVV. E lógico que isso também tem uma conexão com o fato de eu morar no JuVV, né? A franquia fica a 2 quadras da minha casa. Então, literalmente, aos sábados vou a pé, né? Já come um pastel na feira da Alberto Bolliger, você tem que ir lá, me visitar, tomar um café comigo e comer um pastel na feira. Que é uma delícia, inclusive, o pastel, né? É verdade. Muito bem. E hoje a gente completa 1 ano de sociedade, né? Acabamos de aniversariar. Cumpri minha promessa para o Roger, disse que abriríamos algo juntos, né? O Roger é meu sócio, um cara que eu precisei acompanhar 1 ano da operação. Então, durante esse primeiro ano, meio período do meu dia, eu estava no JuVV junto com ele. Hoje é uma loja que não me traz preocupação. E aqui eu vou abrir um dado muito íntimo, porque ele está diretamente conectado à minha estratégia de negócio. Se eu tenho um sócio que vai operar, ele tem que ser majoritário. Ele precisa se sentir dono e ele precisa ser dono. Eu poderia abrir a unidade do JuVV com o Douglas? Poderia, nós teríamos condições, mas nem eu nem ele podemos estar lá, porque nós estamos nas outras unidades. Então, como abrir o JuVV de uma forma estruturadamente correta? Então, o Roger é nosso sócio com metade da loja e eu e o Douglas temos a outra metade. É um dado íntimo, um dado interno, mas que eu não tenho problema algum em compartilhar como estratégia. Como inteligência, né? Tem um pensamento nisso, né? Então hoje o Roger senta naquela cadeira, a cadeira de franqueado, porque de fato ele é franqueado. Imagina ele com 20% da unidade pensando que a produção do mês vai reverberar ou refletir em 20% para o bolso dele e 80% para um bolso que não é o dele. Então é justo que seja assim, é correto que seja assim, e eu gosto muito desse ditado que eu proferi agora há pouco, que é dividir para conquistar. Então nós dividimos com o Roger e conquistamos o JuVV. Eu acho que esse é o ponto nevrálgico, né? Eu disse que eu sou muito confortável nessa função de empresário empregado. Eu faço a gestão das 3 lojas, a estratégia é minha. No Santa Cândida eu acumulo com a função de gestor comercial, mas eu sou o estrategista do negócio, eu sou o responsável por pensar no negócio, né? Então, em alguns momentos eu converso com o Douglas dizendo, você não está dando atenção para o volume de angariados, nós precisamos subir esse volume, preciso que você me apresente uma estratégia para isso. E é engraçado porque parece difícil lidar com sócio nesse formato, mas eu tenho 2 facilidades. Meus 2 sócios são meus 2 grandes amigos, isso é um ponto que ajuda muito. Sim. Segundo, eles estão conectados aos meus valores, né? E falei que eram 2, vou abrir mais um aqui para o terceiro. A nossa relação está muito clara. Está muito clara desde sempre. Então, dentro em breve, eu espero em Deus que tenhamos novidades. Tem bons desenhos acontecendo. Ele não quis me contar nos bastidores, vou tentar arrancar deles, pessoal. Eu vou até beber uma água de mentira. É porque eu acredito muito nesse processo. Desde o começo acreditei. Quando fui acolhido, né, e abraçado por essa família, por essa marca. E hoje eu só penso em crescer dentro da marca. Né? Os meus 3 pilares são esses. Os meus 3 palanquezinhos são esses. Né? Nossa, mas você está colocando todos os teus ovos em um único cesto. Seu Galeano dizia isso. Ele dizia, não coloque todos os seus ovos em um único cesto. Mas eu penso assim, e aí vou te convidar para pensar comigo. JuVV é um público com uma renda um pouquinho mais alta, imóveis um pouco mais caros, uma região extremamente verticalizada.
Boa Vista é uma região com uma renda bacana, interessante, não tanto quanto a do Juviver, né, em termos de estatística, mas é uma renda bacana. Mista, verticais e horizontais. Santa Cândida é uma renda um pouquinho mais baixa que a do Boa Vista, quase que exclusivamente horizontal. Percebe? Sim. Existe uma estratégia. Eu converso com 3 faixas de renda, com 3 padrões imobiliários. Embora é óbvio que nós tenhamos na região do Santa Cândida condomínios incríveis, como o da Paisagem, como o Jusville, são imóveis de 12, 15 milhões de reais. Mas se a gente for falar com frieza, na média, né? Eles distam, né, da realidade do regional. Mas hoje eu converso com esses 3 públicos, com estratégias distintas, com equipe distinta. O bate-papo com o corretor do Santa Cândida é diferente do bate-papo do corretor do Juviver. E tá tudo bem, não tem mais ou menos. É adequado ao público que eu atendo, né? E a gente está caminhando bem, especialmente nos últimos meses. As unidades têm apresentado bons números, os números são consistentes e crescentes, né? Não foi um acaso que eles aconteceram, mas volto a dizer, é uma construção, e ela é uma construção frequente. O fato do Rafael ter ido para o Barreirinha, na primeira quinzena do Rafael no Barreirinha, nós fechamos uma parceria interessante, de um imóvel que não estava no sistema, né? Assim como eu já fechei outras tantas boas parcerias. Assim que nós assumimos o Juviver, nós fechamos uma parceria com o Centro Cívico, que está do lado. Então, são construções. A gente constrói equipe, a gente constrói estratégias, a gente constrói campanhas. E eu falava que quem tem sócio tem patrão. E mudei o fluxo aqui, mas eu queria só dividir contigo outra intimidade, que é o fato de que uma vez por mês, embora eles não queiram, embora eles não peçam, eu apresento o caixa para eles. Isso é importante, a transparência, né? Eu que faço o pagamento dos nossos prolabores, né? E obviamente ele não é igual todos os meses. A gente tenta criar uma estabilidade, mas ele não é igual. É impossível, né? Então, Roger, vem cá, deixa eu te mostrar o DRE aqui do Juviver. Não quero ver. Eu preciso te mostrar. Quem tem sócio tem patrão. Tá aqui, ó. Esse aqui a gente pagou R$340 para a moça da limpeza. Tá aqui, nós pagamos a nossa taxa de eventos. Esse aqui deu de royalties esse mês. Eu vou dia a dia no mês com uma planilha, que inclusive já dividi com outros franqueados. O Pierre, que tá começando aí Cajuru, a atividade no Cajuru, é outro amigão. Joga bola comigo toda segunda-feira. É outro amigão. E quando entrei na empresa era um menininho, né, que transitava por ali. Embora a gente tenha a mesma idade, era assim que eu enxergava, ou quase a mesma idade. E hoje ele é franqueado assim como eu, então dividi com ele essa planilha dizendo, cara, controle aqui, ó, custos fixos, variáveis, projete aqui tuas despesas para você não gastar mais do que você ganha. Esse controle é muito importante, né? Quando eu entrei na Polar e eu vi não gastar menos do que se ganha, eu era muito menininha ainda quando eu entrei na empresa, meu pai fala isso da minha mesada, mas eu nem ganho mais mesada, o salário é meu. E eu não consegui entender a real questão disso, né? Mas é muito importante esse controle financeiro, ainda mais no mercado imobiliário. Depois que a gente vai entendendo como funciona a dinâmica, principalmente na vida do corretor, né? É fundamental, né? Então, e daí a gente vai, de novo, encerrando aqui o nosso programa, voltando naquele início, que é sobre os valores que o seu José lá atrás escreveu e que fazem sentido até hoje, né? E essa questão da transparência que você tem com seus sócios, eu acredito que é muito reflexo do sucesso de vocês, né? Porque você falar o que você quer, eles poderem expressar o que eles querem, expressar os problemas e trazer também as soluções em conjunto, trazer essa questão dos gastos. Tem gente que não quer saber, mas é importante, é fundamental você saber quanto que você está gastando no mês, né? Quanto que entra, quanto que sai, para você ter o controle para o próximo mês, já saber aonde você quer chegar. Então, eu acho que isso tudo é reflexo desses sucessos que você está acumulando, né? A gente não pode falar sucesso, tem que falar no plural, porque são 3, eu tenho certeza que o Juviver vai bombar ainda mais, né? Tá ainda um bebezinho na sua mão. Mas esse mês a gente entrega talvez um recorde histórico de produção no Juviver, que a RIA
ainda não tenha visto. Estou muito feliz com os resultados. E assim, Maia, eu fiquei muito feliz de poder conversar contigo. Meus colegas que estiveram aqui falaram do mercado imobiliário. E a temática da nossa conversa, ela transcendeu o mercado imobiliário em si e falou sobre gestão de negócios, né? Eu fico muito feliz, até um pouco envaidecido dessa nossa conversa, porque eu acredito que o que a gente conversou aqui sirva para qualquer ramo de atividade. Sim, com certeza. Qualquer ramo de atividade, no sentido de que, primeiro, você precisa pensar no negócio. É o pensar. Segundo, você precisa criar boas parcerias. Terceiro, com o pensar e as boas parcerias, ter um objetivo comum. E nós temos um grande privilégio, é poder fazer isso embaixo de um grande guarda-chuva amarelo, com uma tartaruga desenhada. Lindo, maravilhoso. A gente pode fazer isso conversando numa mesa de lanchonete, como fizemos esses dias, eu, Rafael Casagrande, o Michel e o Daniel, comendo um marreco lá no posto Rudnick, voltando da inauguração. Um marreco? Comemos um marreco recheado lá no posto Rudnick, voltando da inauguração da nova loja do Rafa Galiano, em Brusque, e ali na mesa a gente conversando sobre isso, sobre estratégias de negócio. Olha que privilégio, né? A gente carrega uma personalidade realizadora, mas que bacana poder dividir isso sem a preocupação de que tua ideia vai ser roubada, de que a tua ideia vai ser apropriada muitas vezes. Ou descredibilizada, embora o contraponto seja fundamental, né? É legal alguém que discorda, né? É legal outras opiniões, mas fazendo parte desse grande chapéu chamado Apolar e contando com 55 anos da história de um montão de gente, porque quando a gente fala 55 anos da Polar, a gente está falando de 55 anos da história de um montão de gente. E aí você escuta e ouve histórias e, pô, isso não dá certo, isso funciona, isso não funciona. Poxa, que atalho, né? Então, estou muito feliz da nossa conversa ter transbordado um pouquinho da realização e prática do mercado imobiliário, até porque, para falar sobre isso, o Douglas seria mais adequado do que eu, o Roger seria mais adequado do que eu, todos os meus colegas franqueados seriam mais adequados do que eu tenho certeza. Mas eu queria a sua história. Eu tenho certeza disso, mas falar um pouquinho de estratégia de negócio é um campo onde eu me sinto mais à vontade. E eu queria agradecer essa oportunidade, estou realmente bem feliz. Não, eu fiquei muito feliz, eu já conhecia a sua história por alto, né? Que você já tinha trabalhado na franqueadora, mas eu tinha muita curiosidade. O podcast eu trago muito isso aqui, entender as histórias, conhecer as pessoas, porque é muito mais do que uma entrevista, é um bate-papo mesmo, né? Pra gente se expor um pouco pra rede, pra todo mundo conhecer um pedaço do que é a Polar, porque todos nós, cada um de nós, fazemos um pedaço dessa marca. E em muitos momentos eu fiquei muito emocionada com a tua história, porque, como eu disse, é muito importante pra mim como marketing, entender que não sou só eu que amo, que outras pessoas amam, e esse amor que vai construindo de fato o que é a Polar. A primeira unidade que usou um Apolino bebê foi no ano de nascimento da minha filha. Então, hoje ela tem 14 anos, tem uma banda de rock, se apresenta para todo lado, é bailarina, mas eu me lembro com muito carinho assim da relação dela com o Apolino desde o primeiro dia de vida dela, quando o Michel me deu um livro dessa nova geração de crianças, né, que elas vêm especiais, assim, são crianças que dão a impressão de que elas transcenderam, pularam várias gerações e elas nasce com o olho aberto, como dizem os antigos, né? Exatamente. E inclusive acabei de ser tio novamente e o Henrique já nasceu com o olho aberto, literalmente. E a Isa veio junto com o Apolino bebê, assim, e o crescimento dela foi pintando o encartezinho, né, do Espaço Kids da Polar, assim. Então, eu não conseguiria separar a minha vida, especialmente a vida que eu lembro, porque quem é pai, né, e você é mãe, você sabe o que eu tô dizendo. Parece que não houve antes, né? Parece que é pago antes. A gente lembra do depois. E eu vim para Curitiba em finalzinho de 2007, então vamos considerar 2008, 2011, a Isa nasceu. Eu já fazia parte aí da diretoria da Polar, então parece que não houve antes.
a minha vida se separa num antes que ficou lá atrás para um depois, onde eu já segurava a mão do Apolino de um lado e a da Isa do outro. Então, eu até me emocionei de novo. não dá para separar. E hoje eu não enxergo o futuro sem essa marca. Não enxergo. Isso é muito especial, Ricardo. E hoje conhecemos um pouco mais da trajetória do nosso multifranqueado, Ricardo, que vive intensamente o dia a dia da Polar. Uma história que mostra como o apoio da franqueadora, somado à força da marca, pode impulsionar negócios, abrir portas no mercado imobiliário. E se você também pensa em empreender nesse setor, inspire-se na história do Ricardo. Seja muito bem-vindo à Polar. Muito obrigada pela sua presença, Ricardo. Obrigado, Má. Obrigado para todo mundo que teve paciência para me ouvir. Gratidão também por todos vocês que fazem parte dessa história. Mais uma vez, estou honrado por estar aqui e que novos e prósperos tempos continuem batendo a nossa porta. Com certeza. Valeu! Valeu!